Olá! Junte-se e fortaleça a nossa comunidade de concurseiros, fazendo parte do canal Quero Questões. Tenha acesso a conteúdo de qualidade, interaja com outros estudantes e esteja rodeado por pessoas que compartilham do mesmo objetivo, a aprovação nos concursos. Venha fazer parte da nossa comunidade e trilhar o caminho do sucesso juntos. Vamos começar? Quem nunca tomou um susto em um cruzamento? Grande parte dos acidentes de trânsito ocorrem em cruzamentos. Isso ocorre devido a alguns fatores, como imprudência, falta de conhecimento da legislação de trânsito, distrações e má sinalização da via. Portanto, a recomendação mais importante é que você sempre tenha certeza de não haver outro veículo, pedestre, ciclista cruzando o seu caminho. Ao se aproximar de qualquer cruzamento, sua primeira atitude deve ser reduzir a velocidade. Assim você terá tempo de olhar para os lados para ter certeza que a sua passagem esteja livre. Caso haja outro veículo se aproximando, você deve procurar o olhar do outro condutor para identificar as intenções dele, mesmo que você esteja na preferencial. O outro condutor pode não saber disso, pelo simples fato de não conhecer aquele bairro. Estar na preferencial não garante a sua segurança em um cruzamento. Observe sempre a sinalização e obedeça. É mais uma garantia para a segurança de todos. Uma situação muito comum e de alto risco é quando você vai fazer uma conversão para uma rua de mão única. Normalmente você olha apenas para o lado oposto, de onde vêm os carros. No entanto, pedestres e ciclistas podem estar vindo pela contramão da via. Portanto, mesmo em vias de mão única, olhe sempre para todos os lados. Caso você vá fazer alguma conversão em um cruzamento, nunca se esqueça de dar a seta. Essa é a garantia de que os demais condutores e pedestres saibam a sua intenção. Lembre-se, cruzamentos são muito perigosos. Tenha certeza de que seu caminho esteja livre e não arrisque nunca. No trânsito, o risco pode se transformar em um acidente. O uso das setas é fundamental para uma condução segura. O trânsito pressupõe um relacionamento constante e amigável entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres presentes nas vias. A sinalização de suas intenções é fundamental para que todos saibam o que se pretende fazer no trânsito, evitando acidentes. Sempre use as setas para sinalizar mudanças de faixa na via, para avisar a intenção sobre o sentido que será tomado em conversões, se pretende parar, manobrar ou mesmo se o veículo está com algum problema, usando o pisca-alerta. E muito importante, após o acionamento da seta, diminua sua velocidade antes de fazer a manobra e procure certificar-se que entenderam a sua intenção. Observe pelos espelhos ou procurando trocar olhares com os demais presentes na via. Um erro muito comum é acionar a seta e imediatamente fazer a manobra, mas isso é muito perigoso, pois as outras pessoas podem não ter assimilado as suas intenções. O uso das setas é obrigatório e, em caso de não utilização, trata-se de infração grave, com penalidade de 5 pontos na carteira, além de multa. O trânsito é muito dinâmico e complexo. São muitos agentes que têm que se relacionar com clareza e respeito mútuos para evitar acidentes. Posicionar-se adequadamente diminui o risco de acidentes. Para tanto, encontre na faixa de rolamento um posicionamento que proteja seu espaço. Dê preferência em ficar ao centro da faixa, mas caso seja necessário, pode-se também ficar um pouco à direita ou um pouco à esquerda. Mas não se posicione muito no canto, pois outro veículo pode ocupar a mesma faixa de rolamento que você. A disputa pelo espaço é muito perigosa e pode causar acidentes. Por isso, procure sempre manter uma distância segura de outros veículos. Em rodovias, por exemplo, adote a regra dos 3 segundos. Sinalize sempre suas intenções e procure ter certeza que os demais condutores e pedestres tenham visto. Para isso, a troca de olhares é fundamental. Procure sempre tomar alguns cuidados. Se você vai fazer uma conversão, além de sinalizar, coloque seu veículo no lado adequado da via, bem antes da conversão.
Respeite os espaços das ciclovias, faixas de ônibus e de pedestres. O pedestre sempre tem prioridade. Muita atenção ao mudar de faixa de rolamento. Pode haver outro veículo no seu ponto cego. E lembre-se que você também pode estar no ponto cego de outro veículo. Muitas vezes podemos evitar um acidente quando percebemos que a outra pessoa não está atenta. E a regra mais importante: seja cordial. Dê a passagem. Gentileza gera gentileza. E o trânsito se tornará muito mais harmonioso. Cuidado e atenção redobradas. Podemos dividir uma curva em 3 partes. A parte 1 é a aproximação. Nesta fase, você deve reduzir sua velocidade, escolher a trajetória de entrada na curva, direcionar o olhar para o final da curva, fazendo uma varredura de toda a sua extensão. A segunda parte chamamos de ápice da curva, ou seja, é o ponto onde você está mais inclinado, mantendo a aceleração constante e o olhar voltado para o final da curva. A terceira fase é a saída da curva, ou seja, o ponto onde você começa a retomar a velocidade, levando a motocicleta para a posição vertical e retornando para a trajetória em linha reta, ou para a entrada em uma nova curva. A velocidade de entrada e a trajetória determinam a segurança na realização de uma curva. Trajetórias muito fechadas na entrada levam a uma grande abertura na saída da curva. O correto é abrir um pouco na entrada da curva. A parte em vermelho da trajetória deve ser em frenagem, e a parte em azul pode-se retomar a aceleração gradativamente. Veja que a trajetória correta facilita a execução de uma sequência de curvas, evitando o risco de perda de tangência. Mas o que fazer se entrar errado na curva? A solução é inclinar mais a motocicleta, evitando invadir a outra faixa. Muitas pessoas terão dificuldades para realizar essa manobra, seja por medo ou pela falta de prática. Por isso, a regra fundamental é reduzir a velocidade antes de entrar na curva. Tenha em mente que em algumas situações você pode precisar modificar sua trajetória de acordo com as condições na dirigibilidade da moto e do piso. Caso seja necessário, você precisa ser capaz de se adaptar no meio do caminho. Lembre-se, a curva começa no momento em que você a vê. Reduza a velocidade, execute a manobra com segurança e, em seguida, retome a aceleração e siga em frente. Observar tudo o que se passa em torno do veículo durante a condução é fundamental para garantir a segurança no trânsito. Por isso, todos os veículos possuem espelhos estrategicamente posicionados. O primeiro cuidado antes de começar a dirigir é ajustar os espelhos para sua melhor visão. No entanto, existem os chamados pontos cegos, lugares onde, mesmo olhando pelos retrovisores ou devido às colunas do automóvel, não é possível ver totalmente. Os pontos cegos ocorrem em qualquer tipo de veículo, mesmo nas motocicletas. Em carretas e ônibus, esses pontos cegos são muito maiores devido ao tamanho desses veículos. Portanto, evite entrar nesses pontos durante a condução. Uma forma de checar isso é conseguir observar o motorista do outro veículo, seja por visão direta, seja pelos retrovisores, e também garantir que o outro motorista esteja te vendo. Tenha a máxima atenção durante a condução e durante qualquer tipo de manobra, mudança de faixa, conversão, etc., procure observar os pontos cegos. Pode haver algum veículo trafegando nessa região. Importante: quando você estiver fazendo uma ultrapassagem, em algum momento você certamente entrará no ponto cego do outro veículo. Portanto, sinalize com antecedência sua intenção para não surpreender o outro condutor no meio da manobra. Um olhar mais atento e cuidadoso pode evitar um acidente. Às vezes, uma simples virada de cabeça pode garantir a segurança de todos. Um dos maiores riscos de acidentes de trânsito atualmente é a distração dos motoristas devido ao uso de aparelhos eletrônicos como celulares, GPS, que só devem ser programados com o veículo parado, som do carro, pegando comidas e bebidas ou até mesmo algo em mochilas e bolsas. Vejamos o celular como exemplo.
Ao utilizar o celular, o condutor perde grande parte da percepção do que está acontecendo na via, podendo invadir as pistas vizinhas e provocar uma colisão. Mandar ou ler SMS ou qualquer tipo de mensagem desvia totalmente a atenção do motorista sobre a via e aumenta em 23 vezes o risco de acidentes. Lembre-se também que o uso do celular implica em multa e a perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Conduzir um veículo exige a atenção máxima do motorista. O trânsito é muito dinâmico e complexo. São muitos agentes que têm que se relacionar com clareza e respeito mútuos para evitar acidentes. Posicionar-se adequadamente diminui o risco de acidentes. Para tanto, encontre na faixa de rolamento um posicionamento que proteja seu espaço. Dê preferência em ficar ao centro da faixa, mas caso seja necessário, pode-se também ficar um pouco à direita ou um pouco à esquerda. Mas não se posicione muito no canto, pois outro veículo pode ocupar a mesma faixa de rolamento que você. A disputa pelo espaço é muito perigosa e pode causar acidentes. Por isso, procure sempre manter uma distância segura de outros veículos. Em rodovias, por exemplo, adote a regra dos 3 segundos. Sinalize sempre suas intenções e procure ter certeza que os demais condutores e pedestres tenham visto. Para isso, a troca de olhares é fundamental. Procure sempre tomar alguns cuidados. Se você vai fazer uma conversão, além de sinalizar, coloque seu veículo no lado adequado da via, bem antes da conversão. Respeite os espaços das ciclovias, faixas de ônibus e de pedestres. O pedestre sempre tem prioridade. Muita atenção ao mudar de faixa de rolamento. Pode haver outro veículo no seu ponto cego. E lembre-se que você também pode estar no ponto cego de outro veículo. Muitas vezes podemos evitar um acidente quando percebemos que a outra pessoa não está atenta. E a regra mais importante: seja cordial. Dê a passagem. Gentileza gera gentileza. Veículos de emergência, como ambulâncias, polícia e resgate, entre outros. Ao ouvir o som de sirene, você deve facilitar a passagem, pois sempre é uma situação de emergência. Para fazer isso com segurança, mantenha a calma e identifique onde está o veículo em emergência. Depois, abra a passagem desviando para a esquerda ou direita e, caso seja necessário, suba em calçadas, canteiros ou faixas de pedestres. Mas muita atenção! Antes de realizar a manobra, observe se não vem uma moto, bike ou mesmo um pedestre. Faça isso com muito cuidado. Caso seja uma ambulância, o SAMU possui um sistema que monitora todas as vias pelas quais as ambulâncias passaram, assim como o horário e outros detalhes que podem servir como prova para os motoristas multados. Vale lembrar que quem não facilita a passagem de veículos de emergência, como ambulâncias, viaturas policiais, resgate, entre outros, comete infração gravíssima, com multa e 7 pontos na carteira de habilitação. Nunca tente se aproveitar do espaço aberto pelas ambulâncias e viaturas para passar na frente dos outros veículos. Além de ser inseguro, gera multa e 5 pontos na carteira. Facilite as situações de emergência. Com isso, você pode estar salvando uma vida. Lembre-se, para cada tipo de emergência, existe um número específico a ligar. Polícia 190, Bombeiros 193 e atendimento de urgência SAMU 192. É um procedimento e deve ser realizado com muito cuidado, pois é a causa de um grande número de acidentes quando mal executada. O procedimento adequado é: primeiro, avalie se a ultrapassagem é realmente necessária. Em caso afirmativo, avalie se ela é possível naquele ponto. Para isso, é fundamental que seu campo de visão seja amplo. Evite pontos como curvas ou picos de subidas, onde não há visão de pontos mais longínquos da pista. Uma vez encontrado o ponto adequado, inicie o processo de ultrapassagem. Verifique pelo espelho retrovisor se não há nenhum veículo te ultrapassando. Sinalize com a seta à esquerda sua intenção. Utilize a marcha adequada para aproveitar o torque do motor. Uma vez ultrapassado o outro veículo, verifique pelos retrovisores
se já se distanciou o suficiente para voltar à pista sem fechar o mesmo. Em seguida, sinalize com a seta direita seu retorno à pista. Fique atento à sinalização e olhe a indicação das faixas na pista. Faixa contínua, não ultrapasse. Faixa tracejada, ultrapassagem permitida. Onde a faixa for composta por duas linhas, uma tracejada e outra contínua, significa que naquele trecho a ultrapassagem é permitida em um dos sentidos e proibida no outro. Não cole no veículo da frente antes da ultrapassagem, pois isso prejudica a visibilidade e aumenta o risco de colisão traseira. Sempre mantenha distância, você conseguirá embalar e realizar a ultrapassagem com agilidade e segurança. Nunca ultrapasse pela direita, nem pelo acostamento. Caso perceba no meio da ultrapassagem que não haverá tempo, reduza imediatamente a velocidade e volte atrás do veículo que estava ultrapassando. Nunca jogue o seu veículo no acostamento oposto, pois o condutor que vem do lado oposto pode fazer. A maior parte do peso tanto da motocicleta como do piloto são transferidos para a roda dianteira. Por isso, o freio dianteiro deve ter maior potência e a maioria das motocicletas vem equipadas com freio a disco na roda dianteira. Se você fizer a frenagem apenas com o freio traseiro, a moto irá derrapar, pois a traseira estará mais leve e a roda irá travar com muita facilidade, aumentando o espaço percorrido. Vamos conhecer a técnica correta de frenagem, usufruindo a potência do freio dianteiro a disco de sua motocicleta. Acostume-se a não usar apenas 2 dedos para a frenagem. Em situações onde se exija uma frenagem de emergência, se tiver 2 dedos apenas na manopla, corre-se o risco de os outros dedos continuarem acelerando a moto durante a frenagem, ou dificultando a utilização total do curso da alavanca do freio. Acostume-se a usar os 4 dedos, garantindo maior precisão na frenagem e maior pressão sobre a manopla do freio. A frenagem deve acontecer da seguinte maneira: pressione os joelhos no tanque, evitando que o corpo se desloque para a frente. Pressione simultaneamente os freios dianteiro e traseiro, sem acionar a embreagem, para aproveitar o freio motor. Lembre-se que não adianta pressionar demais os freios, pois as rodas podem travar e, neste caso, perderia o controle da motocicleta. Pressione os freios firmemente, dosando a força de frenagem, e se perceber que a roda vai travar, alivie e volte a pressionar, evitando o travamento das rodas. Use os 4 dedos no freio dianteiro e dose a pressão para evitar o travamento. Apenas quando a motocicleta estiver quase parada, pode pressionar a embreagem para evitar que o motor apague. Essa é a forma mais eficaz de parar sua motocicleta no menor espaço possível. Qual será a próxima questão desafiadora que você está ansioso para resolver? Por favor, nos indique nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para não perder as novas postagens. Até mais!